chamadas Jesus está voltando, isso era muito forte nos anos 80, anos 90. As pessoas das igrejas costumavam estampar um silk screen. Aliás, na minha adolescência ou adolescência inicial, seja lá como for, era o grande curso do momento, silk screen. Os pobres iam lá para tentar aprender, para ver. Eles achavam que iam ganhar, mudar suas vidas com silk screen. E tinha um desses irmãozinhos, né, na nossa congregação, que trabalhava com silk screen. Ele teve a ideia, né, de colocar uma camisa escrito bem grande. E olha, gente, eu estou falando de anos 80. Então eu estou falando daquelas camisetas de malha, que tem aquela gola desse tamanho, que depois ela dobra toda e fica ridícula, né? E aqueles silk screen, assim, com relevos, Jesus está voltando, era muito complicado. Na época também, a gente ficava, eu era criança, vocês imaginam, eu ficava literalmente assustado, eu ficava com muito medo mesmo de Jesus voltar como aquele que vem como ladrão. Vocês que são leitores da Bíblia vão lembrar dessa expressão: ele virá como ladrão, não é? Ele vai chegar sorrateiramente quando todo mundo estiver menos esperando. Isso sempre para mim foi construído uma teologia extremamente negativa a respeito de Deus, como se Deus estivesse esperando: eu vou pegar ele lá quando ele estiver no banheiro, porque ali ele não vai estar preparado para ir para o céu. E a gente tinha muita expectativa. Gente, eu não quero enfatizar minha mensagem só nisso, porque não é só nisso, mas eu só quero dizer que nós morávamos num lugar onde os assaltos eram contínuos. Então, quando um pastor pregava assim: Jesus Cristo vai vir como um ladrão, na minha cabeça aquilo era meio estranho de entender, porque a própria Bíblia também fala que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Todo mundo sabe isso de cabeça. De repente Jesus vai chegar como ladrão. Isso era uma coisa estranha quando eles pregavam. E as pessoas ficavam aterrorizadas. Tinha gente que marcava a data que Jesus ia voltar. Vocês estão pensando que isso é só coisa de igreja adventista? Não. Na minha época, quando eu era mais novo, teve um pastor que disse: Jesus vai voltar no domingo, dia tal. E marcou a data, né? Minha mãe era viva, graças a Deus, longa vida minha mãe, se Deus quiser. Ficou assim: filho, a gente tem que ir para a vigília, porque Jesus vai voltar. Aí ele pega a gente lá na igreja. Então fomos lá, né? E deu meia-noite, Jesus não chegou, né? Pelo menos não do jeito que a gente esperava. E enfim, a gente está esperando até hoje. Algumas pessoas venderam bens. Não sei se espero que não tenham gasto todo o dinheiro. Foram muitas pregações como estas, muita euforia, e eu diria até mesmo terrorismo espiritual, por assim dizer. Muitos desses pregadores já descansam ao lado de Deus, já faleceram. Devo dizer que não falam o que eles estavam falando maldosamente, o que diziam. Eles realmente acreditavam nas coisas dessa forma. Pelo menos eu sou do tempo do pastor pentecostal que passava o dia inteiro como pedreiro e chegava na igreja de calça social surrada e chinela havaiana, e aquela camisa quadriculada onde ele encaixava a surrada gravata dele. Esse era o pastor pentecostal que eu respeitei e que eu respeito até hoje. Discordo sempre, porém respeito a integridade do sujeito. Está em pauta hoje em dia, pessoal. Nós, episcopais anglicanos, para guardar alguns bloguistas, temos no advento um momento em que a igreja fica numa expectativa alegre da vinda do Filho de Deus. Jesus vai voltar
Mas Jesus não vai voltar naquele sentido terrorista de que um será levado, outro será deixado, dois estarão no campo, um será levado, outro será deixado. A gente sempre quer pensar na volta de Jesus numa perspectiva assim de que, nossa, agora já era. Não. É o mesmo Jesus que a gente fala, o mesmo Deus amoroso, cheio de compaixão que a gente prega, é esse Jesus que a gente está esperando. E é por isso que a gente está feliz porque Jesus está chegando. E não extremamente preocupados. Então eu disse que nós episcopais anglicanos temos no Advento um momento em que a igreja fica numa expectativa alegre da vinda do Filho de Deus. Expectativas. E eu vou repetir pela terceira vez: expectativas. Eu tenho medo de expectativas. Eu tenho muito medo de ter expectativas. Eu tenho muito medo de ter expectativas, pois das expectativas vêm as grandes frustrações. E com as grandes frustrações, a ruína de muitos homens e mulheres. Esperavam demais, esperavam ser reconhecidos demais, ou esperavam mais de si mesmo, ou talvez muitos não tenham um espelho em casa, não conseguem se enxergar. Mas mesmo assim, mesmo com medo de ter expectativas, como servo de Deus, eu me permito a esperar pelo melhor de Deus para a minha vida e para a vida de todos os filhos e filhas de Deus, rejeitando, e agora eu quero enfatizar assim, rejeitando em número, gênero igual, qualquer tipo de salvação individualista ou tribal. Não tenho mais a visão de que Deus é Deus de uma tribo, de que Deus salva cada um de nós individualmente. O céu não faria o menor sentido para mim se você não estivesse ao meu lado dele. Eu quero que todos sejam salvos por Deus. O Advento é a visão de que temos que ser sinais, e não apenas observar os sinais. O Advento é a visão de que temos que ser sinais de que o reino dos céus está próximo. Quem é que tem que ser sinal? Esses sinais somos nós. O céu tem que tocar a terra no Advento e vice-versa. Nossas atitudes devem refletir este contraste que nós temos. Nós somos diferentes. Não disse melhores, eu não disse melhores. Não sou melhor do que você, romano, nem que você, evangélico, nem que você, ortodoxo. Mas nós, anglicanos, somos diferentes de todos vocês. Nós temos um jeito diferente de pensar, nós decidimos isso. Foi opção nossa. Porque vivemos o que vivemos pela fé em que cremos. E isso muitas vezes significa perder um pouco o controle da sua própria vida. E isso é muito complicado. Quem estiver entendendo meu sermão até agora vai entender. Você entregar-se à sua fé é abrir mão um pouquinho do seu controle da sua vida. É você confiar e dizer assim: Espírito Santo, pilota um pouco a minha moto aqui que eu estou cansado. Espírito Santo, pilota um pouco aqui o meu carro que eu estou cansado. Espírito Santo, pilota um pouco aqui a igreja
cansado. Espírito Santo, me ajuda a terminar essa petição. Espírito Santo, me ajuda a tomar conta dos alunos. Me ajuda a aturar meu marido. Me ajuda a aturar minha esposa. Me ajuda a viver. Não adianta. Todos nós, mesmo eu sendo a pessoa que sou, eu me deixo arriscar-se a ter fé, a correr o risco de me colocar nas mãos de Deus, mesmo vindo um inimigo gigante. Eu peço a Deus que me dê sempre essa coragem para entender de que grandes acontecimentos só acontecem mediante um esforço muito grande da nossa parte. Se queremos algo grande na vida, precisamos oferecer algo grande em troca. Porque a vida só recompensa os honestos dessa forma. Os desonestos não. Trabalham pouco, roubam muito, enriquecem. Mas aquele que segue os caminhos do reino de Deus, aquele que quer ser sinal do reino de Deus, esse sim passará por tribulações. E quando nós nos deixamos perder um pouco do controle, eu não disse perder todo o controle, eu sou completamente contra isso, mas perder um pouco naqueles momentos em que a gente se vê espremido pela vida, clama ao teu Deus e deixe ser conduzido pelo Espírito para uma nova fase, para uma nova etapa, para uma nova vida, seja individualmente, seja paroquialmente, seja do jeito que Deus quiser. Assim como a vida do homem pode ser dividida em ciclos, o calendário eclesiástico reflete sobre esses ciclos, ao dividir tão bem os diferentes estados em que o ser humano pode enfrentar ou pode encontrar-se existencialmente nos diferentes momentos da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de tua Santa Igreja, demonstrados no calendário litúrgico. Advento, nós temos temas que vão perturbar a nossa vida em outros momentos. Eu vou falar isso daqui a pouquinho no sermão. Que, por exemplo, nós estamos no Advento, porque é no nosso calendário litúrgico, mas pode ser que você esteja na quaresma na sua vida, ou numa Páscoa, ou num Advento mesmo. Eu não sei qual está o seu relógio espiritual ou existencial. Eu prefiro a palavra existencial, ultimamente. Então, de uma certa forma, a igreja, ao entender que o ser humano passa por diferentes momentos de vida, ela também foca a sua espiritualidade em, lá na quaresma a gente fica mais preocupado com as coisas de passar pelas tribulações da vida, a gente reflete sobre o sofrimento de Jesus, o drama do seu ministério, no tempo comum a esperança da vida, no Advento uma expectativa de que coisas boas acontecem, e no Natal de que coisas boas acontecem na vida, e na Sexta-feira Santa nós nos lembramos que coisas ruins acontecem com gente boa na vida, e que isso faz parte da nossa existência. Você tem duas opções: ou pode sentar e chorar, ou aprender a caminhar com a gente enquanto igreja e ser forte, como Cristo quer que você seja forte. O profeta Zacarias disse: o Senhor será rei do mundo inteiro, ele será o único Deus, todos o chamarão de Senhor. Zacarias disse que Deus seria rei do mundo inteiro, ele seria o único Deus, e todos o chamariam de Senhor. E pela graça de Deus, existem irmãos e irmãs, anglicanos, romanos, ortodoxos, evangélicos, e os que pertencem a religiões que não são de matriz judaica, mas que transmitem a essência do Evangelho em seu jeito de ser. Todos eles
chamam Deus pelo nome, porque ninguém conhece o nome de Deus, nem nós cristãos. Toda pessoa que fez o básico de teologia sabe disso, mas nós agimos como se soubéssemos. Essas pessoas de outras religiões transmitem o seu evangelho através da essência do seu ser. E eu vou dizer uma coisa para vocês: é possível ver muito de Cristo em um monge budista, e é possível ver muito de Buda em um pentecostal. Depende somente de como você vê. E finalmente São Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, também disse que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. A essência do Evangelho é o amor, todo mundo sabe disso, e o amor só é real quando traduzido em atitudes, porque se você não ama o seu irmão que está ao seu lado, se você olha de cara feia, torce o bico, você está torcendo o bico para Deus. Se você desrespeita o seu irmão, você desrespeita Deus. E é qualquer irmão, começando, esquecendo todas as hierarquias que a igreja pode vir a ter, qualquer pessoa, ela é a presença de Deus na sua vida. Paulo sempre teve essa teologia de transformar o serviço cristão no serviço do irmão, no serviço do outro. Ninguém serve a Deus se não servir a ninguém. Em Tessalonicenses também está aquela expressão forte de Paulo, lá no final, acho que de 1ª ou 2ª Tessalonicenses, quando ele diz assim: aquele que não trabalha também não coma. Ele é muito radical nisso. Por quê? Porque a gente não deve entender no contexto literal, mas entender no contexto do momento. Paulo queria que todas as pessoas estivessem engajadas na missão de Cristo, porque ele enxergava a Deus nas pessoas, e servir a Deus significava servir às pessoas. Quem tiver curiosidade, procura lá na última página de Tessalonicenses 1 ou 2 e vai achar essa passagem forte, quando Paulo fala: quem não trabalha não come. Mas vamos adiante para finalizar agora de verdade. A essência do Evangelho é o amor, e o amor só é amor quando é traduzido em atos concretos. A esperança do reencontro com Deus deve nos dizer que, apesar das dificuldades que passo, apesar das dificuldades que você passa, apesar da sua pressão alta, apesar das suas discussões com seus parceiros, as discussões que você tem na sua família, apesar da discussão com seu patrão, apesar da sua dor no joelho, apesar da sua pressão alta, baixa, não sei, apesar dos problemas que você tem, haverá sempre um espaço na sua vida para você sorrir para uma criança, para você dar um aperto de mão respeitoso a um idoso, para você fazer uma ligação para alguém que você ama, pois em Deus nós somos convidados a viver como se fosse uma família, em que todos somos co-participadores no anúncio e na construção do reino de Deus. O advento é o sinal de que Deus está voltando, Jesus está voltando, o reino de Deus está chegando. E aí, para finalizar, assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Isso disse Jesus no Evangelho de São Lucas. Os sinais estão presentes o ano inteiro. Quando Jesus falava: vão acontecer sinais, vai ter terremoto, vai ter briga, vai ter isso, eu pergunto a vocês: quando é que não houve terremoto na face
Os homens desmaiarão de medo. A gravura, sim, olha só a imagem tempestuosa, né? Mas a verdade, gente, é que esses fenômenos naturais acontecem o ano inteiro. Os sinais estão presentes no ano inteiro. Mas no advento, eu quero convidar cada um de vocês a ter uma oportunidade de ver esses sinais, prestar mais atenção nesses sinais e reconhecê-los neste momento ou em algum momento da sua vida. E lembre-se, para finalizar, nem sempre a nossa vida acompanha o calendário litúrgico da igreja. Pode ser que eu esteja vivendo um grande advento na minha vida, possa ser que eu esteja vivendo uma quaresma, uma Páscoa, uma sexta-feira da paixão. Mas quando vivemos a vida da igreja, a vida toda, nós vivemos todos esses momentos e nos preparamos cada dia para enfrentá-los com a dignidade que um cristão deve enfrentar. Feliz Ano Novo, meus queridos paroquianos. Viva o ano C, calendário litúrgico, o ano de São Lucas. Amém.